Olá, Léo. Espero que esteja tudo bem com você. Estamos aqui novamente para dar sequência com os nossos estudos de história. Só para lembrar, nós estamos estudando sobre a formação dos estados modernos, o capítulo 4 do nosso livro, aonde nós vimos a primeira aula, o que é estado, o que é nação. Depois nós vimos a formação do estado de Portugal em 1139 e depois nós vimos a formação da Espanha no ano 1492, ambas a partir da Guerra de Reconquista, né, os cristãos versus os muçulmanos ali na Península Ibérica. E na derradeira aula nós falamos sobre a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, e eu disse para você que essa guerra foi importante para a formação tanto de Portugal, tanto da Inglaterra quanto da França. E hoje nós vamos falar essencialmente da Inglaterra, tá bom? Então a gente vai começar essa história lá no século XI, o século XI é os anos 1001 até 1100, começando com o reinado de Eduardo, rei da Inglaterra, que morreu sem deixar herdeiros. Quando ele morre sem deixar herdeiros, quem vai assumir é o seu primo Guilherme, que é duque da Normandia. Essa região da Normandia hoje é o norte do território francês. Por que é importante dizer isso? Porque quem assume a Inglaterra, Guilherme, ele não é um morador do que hoje a gente conhece como Inglaterra, ali em Londres e tudo mais. Então ele mora no continente, não na ilha. Ele mora e ele vive, né? Ele é conde ali onde hoje é o norte da França. Isso é muito importante para a gente entender que ele vai disputar aquela região, vai sair vitorioso contra a França e ele vai fazer acordo com a Igreja Católica, então com o apoio do Papa, ele vai começar o seu processo de centralização do poder, tá? Quando o Guilherme morre, ele está com poder centralizado, então ele é um monarca absolutista. O seu sucessor, né, aquele que vem depois, é Henrique II, que continua conquistando algumas regiões, como, por exemplo, a Escócia e até ao norte da Inglaterra, então aumentando o território inglês. Ele instalou um tribunal real, isso traz o poder mais para ele, porque agora ele decide a lei e ele julga, né? E ele impede os senhores feudais a terem poder nos territórios, porque o que acontecia dentro do período da Idade Média é que os senhores feudais eles tinham muito poder nos seus territórios, eles faziam um julgamento no seu território. Agora que o rei Henrique II cria um tribunal real, ele tira o poder da mão desses nobres e ele passa a governar com poderes totais. Então, apoio do Papa, exército que ele organiza, formado por mercenários, então um exército pago por ele, e também agora a legislação ao lado dele. Após Henrique II, quem vai governar vai ser o rei Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão ele vai ter um problema, porque no período que ele assume o governo da Inglaterra, está acontecendo aquele movimento das cruzadas, que são os cristãos saindo da Europa e indo para Jerusalém para reconquistar Jerusalém, que é um território sagrado para os cristãos que não estão podendo visitar por conta dos muçulmanos. O Ricardo Coração de Leão, ele vai para as cruzadas e passa boa parte do seu governo nas cruzadas, fazendo com que o poder centralizado na Inglaterra perca essas características. Então, um grupo vai ganhar poder dentro da Inglaterra político que vai ser a nobreza. Então, a centralização diminui porque Ricardo está na guerra. Após a morte de Ricardo, que morre nas cruzadas, né? Quem assume o governo é um rei chamado João, que fica conhecido como João Sem Terra, porque ele é derrotado em diversos conflitos contra a França, e a França, nesse momento, apoiada pelo Papa. A nobreza da Inglaterra tira o poder do Papa, ou do rei João, mais ou menos no ano 1215, quando impõe a ele assinar um documento chamado Carta Magna. O que significa Carta Magna? A Carta Magna limita o poder do rei
João, o rei inglês, que fica conhecido como João Sem Terra. Então, agora, para o rei aumentar imposto, ele precisa da autorização dos nobres e dos bispos, que se organizam num grande conselho. Então, toda necessidade que o rei tem de tomada de decisão, ele reúne o grande conselho, pergunta para o grande conselho, e só após a decisão do grande conselho, ele toma a decisão para sim ou para não. Então, se o rei quiser e o grande conselho não autorizar, isso não acontece. Quando o rei João Sem Terra morre, seu filho Henrique III assume o governo e enfrenta forte oposição dos nobres e da burguesia. Agora tem o grupo social surgindo ali na Inglaterra, que é a burguesia. Então o grande conselho é formado pela nobreza e pela igreja, só que agora começa a surgir um grupo também poderoso porque concentra dinheiro, que é a burguesia. Então, dentro desses setores, burguesia, nobreza e a Igreja Católica, eles pressionam o rei Henrique III, filho de João, e criam algo chamado parlamento. Então, aquele grande conselho se transforma no parlamento. Após o governo de Henrique III, Eduardo I assume o governo e aí investe no exército e passa a ter mais controle, mais poder sobre a política. No ano de 1283, conquista o país de Gales, ampliando o território da Inglaterra, e aí ele morre, deixando o governo para seu filho. No governo do seu filho, o parlamento começa a se fortalecer. Então a gente aqui está conversando sobre dois poderes políticos na Inglaterra: o rei e o parlamento. No início, o parlamento formado ali um grande conselho por nobres e igreja. Agora soma-se a burguesia, então, nesse parlamento, né? Então, em 1315, no reinado de Eduardo III, neto de Eduardo I, o parlamento se divide em duas assembleias: Câmara dos Lordes, né, do qual participa os nobres e o clero, que é aquele primeiro grande conselho, e a Câmara dos Comuns, formada pela burguesia e pelos cavaleiros, que são os nobres de baixa patente ou mais pobrezinhos, tá? E aí esse parlamento passa a ter bastante poder, que hoje a gente conhece a Inglaterra por uma monarquia parlamentar. Então, o parlamento elege um primeiro-ministro e é esse primeiro-ministro que toma decisões políticas, certo? Após a Guerra dos 100 Anos, né, que durou 116 anos, a Inglaterra ela passa por uma nova guerra, só que agora uma guerra interna, chamada Guerra das Duas Rosas, entre 1455 e 1485. São 30 anos de conflito, são duas famílias que disputam o poder na Inglaterra. A família Lancaster, que é conhecida por um símbolo de uma rosa vermelha, e a família York, que é conhecida pelo símbolo de uma rosa branca, né? Então, por isso, Guerra das Duas Rosas. A família Lancaster vence o conflito e assume uma nova dinastia na Inglaterra, que é com o Henrique Tudor, começando a dinastia Tudor. Henrique Tudor se torna o Henrique VII, ou sétimo. Ele passa a ter regime absolutista, então ele diminui o poder do parlamento e passa a ter poderes totais. E seu filho, que é Henrique VIII, a gente também conheceu aqui, um homem muito poderoso, ele rompe com a Igreja Católica e funda uma igreja própria da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana, onde no ato de supremacia ele se torna não somente o governante político, mas também o líder religioso da Inglaterra. E ele toma, né, as terras da Igreja Católica e vende para a burguesia rural. A burguesia rural tem o nome de gentry, e também para a burguesia urbana. Nesse processo do governo Henrique VIII, a Inglaterra passa por diversas transformações sociais e econômicas, né? Na economia, por exemplo, proibindo a importação de lã para que eles produzissem internamente, favorecendo a burguesia interna, tá bom? Então, Léo, essa foi a história da formação da nação e do Estado inglês. Eu vou ficando por aqui e na aula que vem a gente fala sobre a formação da França, tá certo? Tudo de bom para você e a gente se vê na próxima aula. Abraço.